Paz de Cristo, família de Jesus. Hoje nós iremos aprender sobre o segundo capítulo de 1 Timóteo. Eu gostaria de que você prestasse muita atenção naquilo que o Senhor tem para nossos corações nesses poucos minutos. Primeiro ele começa a falar sobre 4 práticas que eu acho fundamentais na vida do cristão: orações, intercessões, súplicas e ações de graças. Olha como ele distingue cada uma dessas práticas. Súplica é suplicar a Deus, é rogar a Deus. Oração, você sabe, é o relacionamento com Deus. Você fala com Deus, você adora Ele, você reconhece a grandeza dEle, mas você também ouve a voz dEle. Intercessão, eu entendo que são causas específicas. E ações de graças é termos a prática diária de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A partir de então, o cerne desse capítulo, a partir do versículo 5, fala de Jesus como mediador entre Deus e o homem. Então, havia uma barreira, uma separação entre Deus e o homem. Jesus se fez homem, Jesus se fez o mediador e agora nós temos livre acesso ao Pai. Ele se tornou o mediador para que todos os homens, toda a humanidade fosse salva. Uma versão aqui fala que ele se tornou mediador para que todos fossem salvos, sem distinção. E aí é muito importante entendermos esse papel de Jesus na vida da humanidade. Ele veio para salvar o que se havia perdido e a partir de então ele tornou-se o elo de ligação a Deus. E aí é muito importante que a gente possa aprender e compreender essa verdade e também anunciá-la e também informar a todas as pessoas acerca dessa tão importante verdade. A segunda parte desse capítulo fala sobre as orientações para o culto público. E especificamente essas orientações estão voltadas para o ensino e para os procedimentos no culto. Ele começa dando algumas orientações às mulheres, o cuidado com as vestes, o cuidado com os utensílios usados. Havia uma diferença social, né? E aí algumas mulheres com mais recursos tinham mais acesso a algumas roupas, vestes e utensílios que chamavam a atenção. Paulo traz uma orientação, um ensino sobre esse comportamento. É interessante que ele depois, no versículo 10, chama as mulheres para serem exemplos na prática de boas obras, ser mulheres piedosas, ser mulheres que cuidam de uma das outras e de outras pessoas. A partir de então, do versículo 11, Paulo traz uma orientação que por vezes é mal interpretada acerca do comportamento das mulheres. Tem uma expressão que diz aqui que a mulher não ensine nem exerça a autoridade de homem. É diferente a autoridade de homem e a autoridade sobre o homem. Então Paulo está aqui fazendo uma distinção, porque naquele cenário os homens tinham essa prerrogativa de ensinar. Não que as mulheres não possam ensinar. Temos vários exemplos aqui. Priscila, muito citada pelo próprio Paulo, uma mulher muito usada por Deus no ensino. Paulo, por vezes, insiste para que todos desenvolvam os dons espirituais.
inclusive as mulheres, inclusive o dom de ensino. Nesse contexto aqui, ele estava recomendando para que elas não fossem, não agissem com autoridade de homem, mas que houvesse prudência, e uma palavra final diz bom senso. Bom senso, e ele termina falando justamente isso, dessa responsabilidade que a mulher tinha na formação, na educação, no cuidado com os seus filhos, e que elas pudessem se dedicar a isso para que não houvesse tumulto na ordem pública, no culto público, e que não houvesse divergências. E aí é importante que possamos compreender, é importante que possamos entender todo o contexto para a melhor interpretação da palavra de Deus. Deus abençoe você, uma ótima noite, continue meditando e mergulhando na palavra do Senhor. Forte abraço, shalom, juntos confiamos em Deus.